Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar como fazer este chaveiro de borboleta super simples e bem rápido para você aproveitar sobrinhas de fio e vai ficar essa fofura. Bora lá? Para essa videoaula eu vou estar utilizando o fio amigurumi da marca Círculo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a compra caso você tenha interesse, tá bom? E também vou estar utilizando a agulha da Círculo também de 3 milímetros. E uma outra agulha que eu gosto muito é a Tulip. São duas agulhas bem legais para você ter. E bora lá começar. Nós vamos fazer primeiramente o anel mágico. E já vamos subir 3 correntes. Uma, duas, três. Na sequência, vamos fazer um ponto alto dentro do anel mágico. Agora, vamos fazer 2 correntes, laçamos e dentro do anel mágico eu vou fazer 2 pontos altos, primeiro ponto, segundo, e na sequência faço novamente 2 correntinhas. Nós vamos prosseguir com esta repetição de 2 pontos altos, 2 correntes por mais 7 vezes, totalizando 8 grupinhos de 2 pontos altos. Igualmente, vamos ficar com 8 espaços também. Pronto, pessoal, já finalizamos aqui os 8 grupos com 2 pontos altos, separado por 2 correntes, e ficamos também com 8 espaços, tá? Na sequência, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha e eu vou pegar as 2 alcinhas da corrente, dessa forma. Aqui, para fechar a carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou cortar o fio para fazermos uma troca de cor. Então, conta aí certinho se tem os 8 espacinhos, tá? Que isso é bem importante. Na sequência, vamos fechar aqui o anel mágico. E vamos cortar o fio e esconder as sobrinhas. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma troca de cor. Aqui eu vou utilizar a cor Pitaia, também com o fio amigurumi, tá? E vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no primeiro grupo, tá? Entre as correntes e o ponto alto. Busco o meu fio, deixando sempre uma sobrinha aqui. Faço 2 correntinhas. Vou buscar as 2 sobrinhas de fio.
laço, e aqui no próximo espacinho, ó, no espaço das correntes, junto com as sobrinhas de fio, nós vamos trabalhar 6 pontos altos. Feito os 6 pontos altos, nós vamos fazer novamente 2 correntes e um ponto baixíssimo aqui entre os pontos, entre os 2 pontos altos, tá? Então, no meio dele, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vamos continuar repetindo 2 correntes, laço. Aqui no espaço das correntes, eu vou trabalhar 6 pontos altos. E vamos prosseguir com este padrão por toda a volta. Prontinho, já finalizei aqui toda a volta, fiz as 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo bem aqui no espacinho onde iniciamos. Na sequência, vou fazer 8 correntes. E agora vamos dobrar a nossa peça bem ao meio, tá? Dessa forma. E vamos passar essa corrente aqui, ó, pelo meio da peça, envolvendo toda a nossa borboleta. Depois é só fazer um ponto baixíssimo, aqui bem no finalzinho, tá? Não precisa pegar as 2 partes. Você vai introduzir a agulha aqui no meio dos pontos e fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha e, na sequência, cortar e arrematar esta sobra. Você também pode utilizar essa peça para aplicações. Agora eu vou mostrar 2 alternativas para você fazer a antena. A primeira é super simples, você vai utilizar um pedacinho de fio e vai passar aqui, ó, por baixo da corrente
que acabamos de fazer do meio, tá? Dessa forma. E você vai fazer 2 nozinhos, um nó para cada pontinha. E dessa forma vamos simular as anteninhas da nossa borboleta. E a outra alternativa, eu vou utilizar pistilos. É super fácil de encontrar. Eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? Para você comprar vários assim. E aqui você vai utilizar a agulha de crochê e também vai passar o pistilos aqui por baixo da correntinha. E na sequência é só dar alguns nozinhos aqui para prender. As duas formas eu achei que ficou super fofo. E eu espero muito que você também tenha gostado. Agora eu vou mostrar uma forma de como você colocar a corrente para o chaveiro. E aqui eu tô utilizando uma argolinha, tá? Que eu retirei da correntinha dos chaveiros, tá? Então, eu vou passar aqui por baixo das correntes, na sequência fecho ela. E vou utilizar esse tipo de corrente, mas é totalmente opcional. Você pode fazer de crochê também. Dá uma olhadinha aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, porque lá tem vários links de produtos super legais de crochê, tá? Materiais super legais que eu utilizo aqui nas aulas. Então, se você se interessar, dá uma olhadinha lá. Pronto, pessoal, e esse é o resultado na nossa peça de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Já deixe o seu like e também inscreva-se no canal. Tchau!